Eu passei a semana inteira pensando nessa mensagem para poder gravar e finalmente eu consegui fazê-lo. Por incentivo meu, muitos dos meus mentorados, eles fazem provas, mesmo que não seja o objetivo deles. Esse final de semana agora, particularmente, vai ter a prova do CNJ. Eu tenho diversos mentorados que não fazem essa prova, mas que não é o foco deles. Estão preocupados com o CNU, estão preocupados com o Banco Central, preocupados com o TSE unificado e assim por diante. Mas essa é uma prova importante que eles vão fazer e o meu incentivo, ele encontra justificativo no seguinte ponto. Uma prova é um dos instrumentos mais interessantes em termos de ganho e de benefício que você tem durante o processo de preparação. Dificilmente você vai ter ganhos tão significativos, tão importantes, quanto aqueles que uma prova pode trazer. Seja, no meu caso, da minha mentoria, pela aplicação das técnicas que eu passo, técnica de chute, técnica do roteiro da prova, técnica de controle de ansiedade, essas técnicas todas sendo executadas à exaustão, geram habilidade para a execução delas no dia da prova, que realmente interessa para o meu mentorado. Mas, de um modo geral, independentemente aqui da minha mentoria, o que eu quero que vocês entendam? A prova, ela vai permitir que você tenha contato com o ambiente, que você tenha ali a capacidade de monitorar como é que você se comporta durante a prova, o tempo de prova, o controle do tempo de prova que você faz, e assim, enfim, tem ganhos os mais diversos. Um ganho em especial é muito importante, que é a questão de um item que você erra da prova. Uma questão errada que você se decepcionou, se desapontou por ter errado aquela questão, dificilmente se ela cair numa prova futura, você virá errar de novo. Isso porque essa questão que você foi frustrado, achando que tinha o entendimento correto para acertar e você erra, ela vai gerar ali um sentimento como eu falei, de frustração, de decepção, que vai fazer com que você dificilmente venha errar essa questão novamente no futuro. Agora, vamos lá, o que eu quero que vocês entendam, né? E por que eu estou fazendo essa discussão? É que existe todo um mecanismo aqui importante que vai gerar, em especial, em quem está estudando, se preparando para fazer provas ou concurso, a confiança que permite que você tenha bom desempenho, que você consiga performar no nível mais elevado numa prova. O mecanismo basicamente é o seguinte: tudo começa com uma mentalidade. Aqui não é aquela história da galinha e do ovo, apesar de vocês verem que vai ter aqui um processo meio que de retroalimentação, mas começa com a mentalidade. O que é essa mentalidade? É de você compreender que você é capaz de executar certa coisa. Não precisa você ter um entendimento inicialmente que, cara, passa em qualquer prova. Não, não é isso. É a questão de você enxergar pelo menos o seguinte: beleza, eu nunca fui muito bom em matemática, não sou muito bom em estatística, raciocínio lógico ou informática, por exemplo, mas eu vou dar o meu máximo, eu vou me dedicar integralmente, eu vou fazer o meu melhor e eu vou me predispor a estudar essa matéria. Mesmo que eu tenha que passar um tempo indefinido aqui fazendo isso, mas eu vou lutar para conseguir aprender essa matéria. Essa mentalidade de buscar, de tentar vencer o obstáculo, mesmo que seja a base da exaustão, ela já gera um ponto importante que é resultado. Agora vamos lá para a discussão de resultado. O resultado, ele não é somente quando você consegue um bom resultado, um bom desempenho numa prova. O resultado, ele começa quando você vai conseguindo avançar no conteúdo. Pequenas vitórias são importantes para que você consiga construir na sua cabeça a ideia de que aquela tarefa não é tão impossível assim. Um outro parâmetro, indicador importante que vai permitir que você construa resultado são os exercícios, as questões que você está resolvendo. E aqui é o seguinte: você se depara com uma questão complexa, que é de um nível elevado, né, que você às vezes, uma das coisas que eu recomendo na minha mentoria é o seguinte, que os meus mentorados adaptem as questões que estão resolvendo ao tipo de concurso que farão. O que eu estou querendo dizer com isso? Não faz sentido um cara que vai fazer uma prova de analista judiciário que não é do cargo de direito e tentar fazer questões da magistratura. Não faz sentido, são de um nível completamente diferente. Ele dificilmente teria ali toda a bagagem necessária para interpretar corretamente a questão e poder analisá-la para poder responder. Então, o que é necessário? Ajustar o grau de dificuldade das coisas. Então, o que acontece? Quando você está começando a estudar uma disciplina, que você percebe que ela é mais difícil, mais pesada, mais densa, o que faz sentido é você baixar o grau de dificuldade das questões. Não tem aqui nenhuma vergonha, não tenha vergonha ou pudor de ir lá na plataforma de questões que você faz uso e baixar o nível para uma questão muito fácil ou fácil. Tentem iniciar com questões desse tipo, desse estilo mesmo, para que você ganhe confiança e, uma vez que você agora está resolvendo praticamente todas as questões fáceis ou muito fáceis e acertando, você agora se sente habilidoso por conta de resultado a subir um degrau a mais, ir para questões de nível mediano.
Depois que você começa a enfrentar as questões de nível mediano, né? No começo talvez você sinta um pouquinho de dificuldade, mas você vai insistindo, vai vencendo, começou a aprender, começou a acertar, você começa a ganhar confiança mais uma vez, né? E aí esse processo faz com que você vá tentando questões mais difíceis, mais complexas, beleza? Essas questões mais difíceis, mais complexas vão levar, e com o conteúdo sendo vencido, isso vai te levar para um patamar, para um estágio em que você pode fazer simulados. E mais adiante você pode inclusive enfrentar provas, né? Para que você possa, nesse processo, ir ganhando, portanto, com resultados, confiança, para conseguir mais adiante, né, novos resultados que vão permitir você melhorar a sua perspectiva, a sua mentalidade sobre você mesmo, para que você novamente possa buscar novos resultados e assim por diante. Veja que o processo vai se retroalimentando, mas o que eu quero que vocês entendam, né, de forma bem objetiva e o mais didático possível. A mentalidade gera resultados. A sua mentalidade de não desistir, sua mentalidade de que todas as pessoas têm uma mesma aptidão, digamos assim, inicialmente para fazer as coisas. Ninguém nasce absurdamente diferente dos outros. Até existem pessoas superdotadas, mas vamos analisar a imensa maioria da população como sendo pessoas que têm mais ou menos o mesmo grau ali de competência inicialmente. O que faz com que uma pessoa vá se destacando em relação a outra é a quantidade de estudo que ela vai executando, ela vai se tornando mais inteligente. Mas inicialmente o processo é o mesmo. Então, assim, se você tem capacidade de se dedicar, né, de se debruçar sobre uma tarefa para poder executá-la, pense que isso é o que você precisa para poder iniciar o processo. O que precisa, então, né, a fagulha inicial que deve aparecer aqui é que você tem que se predispor a fazer o que precisa ser feito. Uma vez que você cria essa mentalidade que eu vou fazer de qualquer jeito, você então vai começar a ter resultados. Comece com resultados menores, né, vencendo o conteúdo, passando pelos tópicos do edital, vá resolvendo questões, vá se habilitando com mais conteúdo e com mais questões resolvidas a fazer simulados, e pelos resultados que você vai observando simulados, você pode começar a fazer outras provas. E essas provas têm como eu falei bem no começo desse vídeo, tem esse propósito importante de garantir que uma vez que você está fazendo uma prova que nem é a sua, que você não estava nem interessado, mas você vai lá e vê que as matérias que eram comuns do seu edital, você teve um desempenho muito bom, você começa a sentir, cara, eu sou capaz de fazer. Não é difícil assim, não é uma loteria, não é um sorteio, como muita gente acaba imaginando que o concurso público é. E aí, com esses resultados na mão, ou seja, com uma bagagem de resultados que você vem adquirindo ao longo do processo, você tem confiança para chegar na sua prova e ter o melhor desempenho possível, ok? Então, fiquem com essa mensagem para vocês. Lembrem-se, primeiro gere a mentalidade de que vocês vão se dedicar e fazer o máximo, dar o melhor de vocês para esse propósito. Depois vocês vão adquirir os resultados que te interessam para depois você gerar a confiança necessária para que você tenha o resultado que, no final das contas, é aquele que vai te fazer construir o legado que você queria, de ser a pessoa que você almejava ser. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais.